Olá pessoal, nós vamos hoje falar um pouco sobre funções no dia a dia, né? Eu estou aqui no site do geogebra.org, vou iniciar isso com a calculadora, poderia baixar outros aplicativos aqui, como vocês viram nas aulas anteriores, né? O clássico 5, deixa eu iniciar com o clássico 6. Bom, e a situação é a seguinte: eu tenho um carro que comporta no máximo abastecimento completo 50 litros de gasolina, tá bom? E parei no posto, fiquei no prego, ou seja, ele tá sem nenhuma gasolina. Como é que a gente modela esse tipo de situação e aonde ela está presente utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação? Então, o meu primeiro passo vai ser indicar a origem para dizer assim, ó, eu não abasteci nada, não coloquei gasolina, então não paguei nada por ela, ok? Vou dar Enter. Isso é o meu ponto A. Vindo aqui nos eixos, lembra sempre o mover, para que não fique criando pontos direto, tá? Nesse primeiro momento. Botão direito no mouse, nos eixos, olha aqui a situação dos nossos eixos. Eu posso ir para a janela de visualização, eixo X, e aí eu vou pedir no eixo X, onde tem o rótulo X, eu vou escrever, deixa eu mudar mais um pouquinho para cá, eu quero escrever aqui, que ele colocou esse gamazinho, mas eu quero escrever, representa litros gasolina, tá? Vou fazer pequenininho, Enter. Observa que o eixo X já está litros gasolina, o que está indicando. Eu não abasteci nada. E o eixo Y vai ser o preço que eu vou pagar em reais, tá bom? Então, aqui, eu poderia até escrever aqui ao lado do Y, preço a pagar, vou deixar só preço, tá? Enter, já apareceu aqui em cima. No X, deixa eu colocar o Xzinho aqui, do lado de litro, X tracinho, tá bom? Para ficar igual. Vocês verem aqui que a gente manipula os eixos com os nomes conforme a gente vai construindo. Na janela mover, janela de visualização, botão esquerdo do mouse, só para arrastar a minha janela mais para baixo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. E eu vou dizer assim, olha, com 1 litro de gasolina, eu pago atualmente em Rio Branco 5,99. Eu usei ponto, tá, gente? E observe, aqui em cima já está o ponto B. Nesses 3 pontinhos aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, eu tenho as configurações, tanto pela janela de álgebra, como aqui à direita, onde tem básico selecionado, eu posso pedir para exibir o rótulo, nome e valor, para dizer, com 1 litro de gasolina eu paguei 5,99. Então, o que é que significa? Com 2 litros de gasolina, eu não vou ficar fazendo a conta, o GeoGebra vai fazer para mim, ó, 2, o vezes é o asterisco para o GeoGebra, tá? 2 litros é 2 vezes 5,99. Só para vocês verificarem aqui as contas. Vocês não estão visualizando na janela de visualização, porque está lá em cima, tá? Olha aqui o ponto C. Lembrando que eu posso diminuir aqui um pouquinho para vocês visualizarem o que está ocorrendo, né? E aqui no ponto C, nos 3 pontinhos, eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos e já aparece aqui o nome do ponto C, a definição, que é 2 vezes o preço da gasolina, né? Quando o X for 2, ou seja, 2 litros de gasolina, eu pago 2 vezes esse valor. E aí eu vou pedir para mostrar nome e valor, que é quanto? 11,98. Então, significa com R$11,98 eu coloco, abasteço no carro 2 litros de gasolina, tá? Então, quem seria a função que representa esse processo, né? Se eu abasteço X litros,
significa que é x vezes 5,99. Então, como eu represento isso, nós estamos trabalhando com funções, né? Então, f de x é a nossa função igual 5,99x. Eu vou fazer dessa forma, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse ponto. Por quê? Porque eu não abasteço, ou eu estou com o carro sem gasolina, ou menor que zero não é permitido. Então, como é que a gente vai limitar esse intervalo? Tá? Deixa eu pedir para mostrar aqui os 3 pontinhos configurações, nome e valor, a nossa função. Tá aqui dizendo, ó, mover significa que eu posso mover esse objeto para vocês verificarem melhor. Botão direito do mouse, lembra, em configurações, vocês têm as configurações da função que está aqui aparecendo, tá certo? E aí, nós temos também algo interessante, que é o nosso campo entrada. Vocês estão vendo aqui o teclado, né? Mas aqui no campo entrada, que é essa janelinha que está o cursor piscando, eu vou escrever assim, ó, função. E ele tem algumas definições, tá? Eu vou usar essa função aqui que tem função, valor inicial e valor final. Por que que eu vou usar esse comando aqui? Deixa eu abrir essa janela para mostrar para vocês. A minha função é 5 ponto. Eu poderia colocar só o Fzinho, que é a função F, ó, só para vocês verem o comandozinho. O valor inicial, ela inicia em 0 para X, que é o domínio, tá? É não colocar gasolina. E eu posso, no máximo, encher o meu carro, digamos, com 50 litros de gasolina, ok? E esse é o comando aqui da minha função. Observe o que aconteceu na janela de visualização, né? Onde nós estamos vendo aqui à direita, a janela de visualização. Vou diminuir um pouquinho. O vermelho é o gráfico da função completo. Vou diminuir para vocês verem. Quando a gente abastecer 50 litros, qual o preço pago? Essa é a pergunta. Observe a função aqui, tá? Essa em roxinho, que é o que nós estamos trabalhando. Então, significa o quê? Olha o que eu estou perguntando a vocês. Para eu tanquear o carro, ou seja, 50 litros, quanto eu pago por isso? Lembra que é R$ 5,99? Então, 50, o GeoGebra faz para mim, vezes 5,99. E aí, eu já tenho este ponto representado, que é o ponto D. Então, botão direito do mouse, lembra aqui no ponto D, em configurações, eu posso pedir, deixa eu afastar aqui, o nome e valor. O que eu estou informando a vocês? Que eu pago R$ 299,50 para abastecer 50 litros de gasolina, né? E aí eu vou colocar um ponto que ele vai estar se movimentando nessa reta para dizer assim, com 1 litro eu pago tanto, com 2 litros eu pago tanto, até 50 litros eu pago tanto. Como é que eu faço isso? Ora, a minha função, eu não vou colocar x porque eu tenho um f de x. Esse meu ponto, para ficar caminhando nessa reta, eu vou chamar assim, ó, azinho, vírgula, a minha f, que é a função de azinho. Vamos ver o que vai pedir aqui. Ele criou um controle deslizante. Olha só aqui o que eu vou fazer com vocês. De menos 5 a 5. Olha um ponto S movimentando aqui na função. Vou dar um pause. Só que eu quero que esse controle deslizante, configurações, ele caminhe, eu vou fazer aqui, ó, os 3 pontinhos, aqui no controle, configurações, controle deslizante, aqui à direita, ó, o menor valor dele é 0, tá? Para ele andar. E o maior valor até 50, tá bom? Deixa eu ver se ele vai deixar aqui 50. E aí, ele vai oscilando, eu posso pedir aqui para ele ficar só em ordem crescente, tá? Para exibir o ponto, deixa eu baixar aqui para não perder.
O incremento, para ele pular de 1 em 1, eu posso pedir de 1 em 1 para ir andando de 1 em 1 esse ponto, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Esse tamanho aqui embaixo. Estilo do ponto, tamanho. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, tá bom? Olha, a cor desse ponto, eu vou chamar a atenção para um vermelho. Deixa eu ver se eu chamei a atenção no canto certo, né? O ponto, tô com controle, na verdade eu acho que eu chamei a atenção foi pro controle. A espessura da linha, velocidade, o estilo do ponto. Tá aqui 5, cor, posição, tudo bem. Vamos deixar aqui e vamos ver o que acontece com esse controle deslizante. Vocês estão vendo o ponto E se movimentando, né? Aqui embaixo no E, eu vou em configurações para mostrar nome e valor. O que isso significa? A cada litro que eu abastecer, está mostrando o preço pago da gasolina, tá ok? Cada litro que a gente abastece está mostrando o preço que nós estamos pagando pela gasolina. Então, seria essa situação. Eu posso aqui mostrar agora maiorzinho, ó. E aí eu posso manipular, eu posso parar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que nós modelamos aqui a função, uma função, mostrando pontos, retas, né, algumas noções que nós fizemos anteriormente. Lembrando aqui que sempre que vocês fizerem uma atividade, vou colocar em mover, vem sempre na parte de controles, textos, a gente coloca aqui o seu nome, tá? O seu nome, sobrenome, a disciplina Informática Aplicada ao Ensino de Matemática para o curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância. E esse vídeo eu fiz no dia 17 de março de 2023, ok? Então, ao longo das aulas, a gente vai trabalhando um pouco melhor isso. Eu posso pedir na malha para ficar mais limpo, sem malha, para vocês verem essa situação construída, né? Apertar aqui no controle deslizante. E observe que eu estou trabalhando com o assunto de funções na vida, né? Então, eu estou dizendo que com até R$50 eu abasteço o carro e eu pago R$299,50. Pause. Se eu tiver com 16 litros, eu pago R$95,84. Aí, digamos, com R$100, né? Eu poderia fazer perguntas. Com R$155,74, eu abasteço quantos litros? E isso a gente pode estar perguntando, criando perguntas, ok? Então, seria um pouco essa a nossa aula de hoje. Observe que temos comandos aqui, lembrando que eu posso ordenar por tipo de objeto. Eu trabalhei aqui com números, com pontos, com texto, né? Com tipo de objeto. Eu posso ordenar por ordem de construção, que é como a gente foi construindo a nossa situação. E observe aqui na construção da função, tem alguns pontos, eu posso pedir para mostrar alguns pontos especiais quando a gente trabalha. Então, essa função ela tem um zero raiz da função, que é exatamente na origem, né? O valor que corta o eixo do x aqui para nós. Trazendo aqui, deixa eu mostrar aqui a nossa função. Isso aqui é a função f. O que significa dupla entrada. Então, tem outros comandos que podem ser trabalhados, tá? Mas eu não vou mexer nesse momento, nessa situação. Deixa eu voltar esse comando que a gente estava fazendo. E aí, o que é importante aqui para vocês? Deixa eu pedir para a função G, configurações, nome e valor, mostrar aqui para gente.
por que ficou construindo isso, lembra? Toda vez que eu mexer no comando, mover, para não ficar criando direto. Agora eu posso aqui, ó. A minha função G vai de 0 a 50, o domínio, né? Quando for 50, eu estou pagando R$ 299,50. Lembra que nós podemos animar o controle deslizante, né? Nessa função G, tá? Os pontos especiais, quando eu cliquei, é a raiz da função. Ela não tem um maior valor. A interseção com os eixos dos Y também é a origem, tá bom? Que essa função é uma função de primeiro grau. Isso seria um pouco as nossas orientações para essa nossa unidade 2, início da unidade 2, trabalhando com funções no dia a dia. Ok? Vou parar aqui a gravação e até mais.